Olá pessoal, estamos aqui começando agora a monitoria virtual em cima do assunto índices físicos, que são determinados através de aspectos físicos dentro dos solos, né? Que estão contidos no solo, certo? Então, nós podemos começar agora com um quadro que relaciona esses índices físicos. Bem, dentre os índices físicos conhecidos, temos o índice de vazios, que a simbologia é essa letra E minúscula, e o índice de vazios é a relação entre o volume de vazios da amostra de solo dividido pelo volume de sólidos que nela contém, certo? Temos também a porosidade, que é representado por esse símbolo N, e a porosidade é a relação do volume de vazios pelo volume total da amostra de solos, certo? O grau de saturação é representado por essa letra S, né? Muitas das vezes é representado por S maiúsculo também, aqui nesse caso está em minúsculo, mas o mais comum é que ela seja representada em letra maiúscula. E a relação do grau de saturação é o volume de água sobre o volume de vazios do solo. Então, dentro do entendimento do grau de saturação, se ocorrer que o volume de vazios, né, seja todo preenchido pelo volume de água, isso significa que o grau de saturação ele vai ser igual a 100% ou a relação vai ser igual a 1. Temos também o teor de umidade. O teor de umidade é a relação entre o peso de água sobre o peso das partículas sólidas do solo, né, representado por essa letra W aqui, que é o water em inglês, certo? Água em inglês. Temos aqui o peso de água sobre o peso dos sólidos. Também temos o peso específico aparente úmido, ou seja, o peso específico natural da amostra. O peso específico natural da amostra é a relação do peso total dividido pelo volume total da amostra de solo. Lembrando que dentro do peso total, nós temos aqui o peso das partículas sólidas mais o peso de água, né? Lembrando aí que o peso de ar não entra na soma do peso total da amostra de solo. E o volume total da amostra de solo é a soma entre o volume de sólidos mais o volume dos espaços vazios que nele contém. Temos também um outro índice físico chamado peso específico saturado, né, representado por essa letra γ-sat, né? Ele vem do mesmo entendimento, né, do peso específico natural, mas só que para a fórmula do γ-sat consideramos que o grau de saturação, ou seja, o volume de água é igual ao volume de vazios da amostra, no entanto, o grau de saturação ele é 100%. Temos também o peso específico submerso, em que nós não abordamos ele muito bem na nossa aula, mas o peso específico submerso ele é a diferença entre o γ saturado menos o γ da água, certo? Esse valor ele se dá porque o empuxo da água ele diminui, né, o valor do peso específico dele, e esses valores de peso específico costumam ser bem menores do que os outros, certo? Temos também o peso específico aparente seco, ou seja, o nosso γd, que é representado pelo peso das partículas sólidas dividido pelo volume total, ou também conseguimos a fórmula do peso específico seco através da formulação do peso específico natural, considerando a umidade igual a 0%, né? E temos também o que eles chamam aqui de densidade dos grãos, mas é o nosso peso específico relativo das partículas sólidas, o nosso G, que no caso aqui eles colocaram como GS, tanto faz, né? É uma simbologia deles. Então, GS ou G é a relação do γ dos sólidos dividido pelo γ da água. Lembrando a vocês que não está aqui nessa relação, né, de índices físicos, mas o γ dos sólidos é a relação entre o peso das partículas sólidas e o volume dessas mesmas partículas, né, volume aparente dessas partículas sólidas. Beleza? Bem, dentro daqueles índices físicos mostrados anteriormente, nós conseguimos estabelecer essas relações entre os próprios índices físicos. Então, aqui uma relação entre porosidade e índice de vazios puramente,
Então, aqui a relação inversa, né, entre porosidade e índice de vazios, por essa fórmula. Temos aqui também essa fórmula que relaciona densidade dos grãos ou peso específico relativo das partículas sólidas, teor de umidade, grau de saturação e índice de vazios, né? Temos aqui uma outra relação do peso específico natural com o peso específico relativo das partículas sólidas, o teor de umidade, o peso específico da água e o índice de vazios, certo? Também temos aqui o nosso γd, que é a relação entre gama sobre 1 mais teor de umidade. Mas lembrando que nós já determinamos o peso específico seco, relacionando-o com γs dividido por 1 mais E, que é a mesma coisa. O gama saturado aqui, ele leva em questão o peso específico relativo das partículas sólidas, o índice de vazios e o peso específico da água, certo? Algumas das relações. Então agora a gente vai ver que existem infinitas relações dentre todos aqueles índices físicos mostrados naquele primeiro quadro. Ou seja, o peso específico natural da amostra, nosso gama, ele pode ser uma relação, né, em teor de umidade, peso específico relativo e índice de vazios, por essa fórmula que a gente já deduziu naturalmente. Mas ele também pode ser, por exemplo, em relativo ao grau de saturação, ao peso específico relativo das partículas sólidas e à porosidade por essa relação. Então é como se a gente igualasse toda essa equação ao peso específico natural, certo? Também temos aqui, o peso específico seco, que também pode ser relacionado dentre todos esses índices físicos colocados aqui à esquerda, né, nessa coluna dos dados. Então a gente possui uma relação de γd, peso específico seco, em que a gente tem na fórmula o índice de vazios, teor de umidade e grau de saturação, que é dado por essa relação, certo? Também temos para o peso específico saturado toda essa gama aqui de fórmulas que relacionam, né, os índices físicos, beleza? Então, olha só, existem outras relações, infinitas outras relações para que vocês cheguem nessas relações todas aí, certo? Para vocês verem como o assunto é vasto. Bem, agora nós vamos poder fazer um exercício para poder aplicar esses índices físicos, né, e poder ver a relação direta entre eles. Então nós temos aqui uma amostra de areia argilosa de origem aluvial, ou seja, ela é uma areia argilosa que foi transportada, um solo transportado via hídrica, né, e foram obtidos esses dados aqui através de ensaio de laboratório, ou seja, o peso específico relativo das partículas sólidas 2,72, índice de vazios é igual a 0,75, grau de saturação é igual a 50%, ou em valores absolutos ele é igual a 0,5, e o exercício está pedindo para a gente determinar teor de umidade, peso específico natural da amostra, peso específico saturado, peso específico submerso ou gama sub e o peso específico seco, certo? Então vamos lá. Para o teor de umidade, a gente sabe dessa relação, que G vezes W é igual a SR vezes E. Se nós isolarmos a umidade aqui de um lado da igualdade, vamos ter a relação que SR vezes E sobre G vai ser igual ao meu teor de umidade. Logo, eu tenho todos aqueles dados, né, oferecidos no exercício. Eu tenho o meu grau de saturação igual a 0,50, eu tenho o meu teor de umidade igual a 0,75 e tenho o meu peso específico relativo das partículas sólidas de 2,72. Logo, o meu valor de umidade vai ser, em termos absolutos, igual a 0,14, ou em termos relativos percentuais, 14%, desculpe. O peso específico natural, eu coloquei aqui para vocês duas fórmulas que eu consigo esse peso específico natural. Ou seja, é o γS que multiplica 1 mais W sobre 1 mais E, ou ele pode ser o G que multiplica 1 mais W vezes o gama da água sobre 1 mais E. Notem que a diferença entre essas duas fórmulas está basicamente na existência do γS aqui e do G. Por quê? G é a relação de γS
sobre o gama da água. Ou seja, se eu isolar o gama S, fica G vezes o gama da água. Então, são duas fórmulas iguais, mas só que um leva em consideração a letra G, ou seja, o peso específico das partículas sólidas, e a outra leva em consideração o gama S. Se vocês verem aqui, nessa resolução, temos que o gama é 2,72, que já foi dado pelo exercício, que é o nosso número G, 1 mais teor de umidade, que é 0,14, dividido por 1 mais E, que 0,75 é o nosso índice de vazios, que multiplica 10 kN por metro cúbico. Então, essa fórmula aqui, ó, foi usada através dessa aqui, beleza? Dessa fórmula aqui. Então, consegui que o meu peso específico natural seja 17,7 kN por metro cúbico. Notem que essa fração aqui, ó, essa fração são todas compreendidas por números adimensionais, ou seja, tanto G quanto umidade quanto E são números adimensionais porque são relações de, por exemplo, umidade é a relação entre pesos, G é a relação entre pesos específicos e E é a relação entre volumes, certo? Então, para concluir, conseguimos aqui um peso específico natural de 17,7 kN por metro cúbico. Agora, para calcular o gama saturado, ou peso específico saturado, eu tenho essas duas fórmulas. E no caso, ele utilizou essa aqui, que no caso, né, em vez de ela ficar em função de gama S, ele fez com que ela ficasse em função de G, né? Então, é só fazer a substituição de 2,72 mais 0,75, que é o nosso índice de vazios, dividido por 1 mais índice de vazios, que é 0,75, vezes 10 kN por metro cúbico, certo? Que é igual a 19 kN por metro cúbico. Então, esse é o nosso peso específico saturado. Notem que o peso específico saturado é maior do que o peso específico natural. Por quê? O espaço vazio que tem aqui no peso específico natural agora está sendo preenchido por água. Então, o peso específico total da minha amostra saturada ele é maior do que o peso específico natural. Bem, o gama sub é a diferença entre o gama saturado e o gama da água, certo? Então, é justamente utilizar o valor que nós encontramos de 19,8 e diminuir de 10 kN por metro cúbico, nós temos aqui 9,8 kN por metro cúbico. Isso significa que o peso específico, quando o material está submerso, o empuxo da água, né, que aponta para todas as direções, faz com que ela fique mais leve. A componente peso ela fica mais leve, a força peso fica mais leve, logo o peso específico submerso é 9,8 kN por metro cúbico. O peso específico seco, ele é a relação de gama dividido por 1 mais umidade, mas ele também pode ser relacionado com gama S dividido por 1 mais E. No caso aqui, ó, eu utilizei a fórmula que ele colocou aí na relação, né, que é gama dividido por 1 mais umidade. Logo, só substituir aqui o 17,7 kN por metro cúbico dividido por 1 mais 0,14. Logo, o meu peso específico seco deu 15,5 kN por metro cúbico. Notem que o peso específico seco aqui ele é menor do que o peso específico natural, aqui, ó, de 17,7, e logo o peso específico natural ele é menor do que o peso específico saturado, que é de 19,9. Eu esqueci de colocar os 0,9 aqui, mas é 19,9. E, bem, conseguimos aqui encontrar a relação entre esses pesos específicos e eu espero que eu tenha ajudado vocês bastante aí no entendimento desse exercício que eu propus para vocês. Então, eu desejo a vocês um bom estudo, né, daqui para frente, tá ok?